para entendermos quase tudo sobre Marx, nós temos que falar sobre o marxismo, é inevitável. O marxismo é um conjunto de ideias filosóficas, econômicos, políticas e sociais que Marx e Engels elaboraram e que mais tarde foram desenvolvidas por seus seguidores. Marx se alinhou com os hegelianos de esquerda, que procuram analisar as questões sociais fundamentados na necessidade de transformações na burguesia da Alemanha. Entre os anos de 1838 e 1840, Karl Marx dedicou-se à elaboração de sua tese, pois pretendia lecionar filosofia na Universidade de Jena e ganhar bastante dinheiro para casar-se com Jenny, irmã de seu amigo Edgar. Em 1841, segue para a Universidade de Jena, onde defende a tese A Diferença entre a Filosofia da Natureza e Demócrito e a de Epicuro. A tese foi defendida com brilhantismo, mas Marx não foi nomeado por motivos políticos, pois a universidade não aceitava mestres que seguem as ideias de Hegel. Com a recusa, Marx passou a escrever artigos para os anais alemães de seu amigo Arnold, mas a censura impediu sua publicação. Em outubro de 1842, Marx mudou-se para a Colônia e assumiu a direção do jornal Gazeta Renana, onde conheceu o filósofo e teórico político Engels, mas logo após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo prussiano fechou o jornal. Em julho de 1843, mesmo desempregado, Marx se casou com a sua esposa, Jenny, e meses depois eles se mudaram para Paris. Junto com Rouge, Marx fundou uma revista, Anais Francos Alemães, onde publicou 2 artigos de Friedrich Engels. Marx morreu em 1883, dia 14 de março, com um problema na garganta que o impedia até mesmo de falar. Em 1867, com a ajuda de Engels, Marx publicou o primeiro volume de O Capital, que se tornaria sua principal obra. Na obra O Capital, Marx faz uma análise crítica ao capitalismo, sintetiza um modo de funcionamento da economia capitalista, mostrando que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado, que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista. Segundo as teorias desenvolvidas por Karl Marx, o excedente deveria voltar para o trabalhador, na forma de salário, numa porcentagem do valor equivalente ao que foi produzido, e a outra parte ficaria com o dono dos meios de produção. Essa seria então o que Marx chamou de mais-valia. Em 1844, Marx começou a escrever para Voarts. Era uma revista publicada regularmente em Paris. Mas as opiniões sobre essa revista, as críticas não estavam sendo boas e desagradaram o imperador Frederico Guilherme IV, era o imperador da Prússia. E por conta disso, o governo francês foi obrigado a expulsar os colaboradores da publicação, e entre eles estava Marx. Em fevereiro de 1845, Marx e Engels foram obrigados a sair da França e seguir para a Bélgica. Então eles se mudaram para a Bélgica. E em Bruxelas, Marx se mudou com a sua família e junto a Engels e se dedica a escrever sobre socialismo. Manteve o contato com o movimento operário europeu. Fundaram a Sociedade dos Trabalhadores Alemães, adquiriram seminários e se integraram à Liga dos Justos, uma entidade comunista secreta de operários alemães com filiais por toda a Europa. No segundo congresso da Liga dos Justos, que foi realizado em Londres, Marx e Engels receberam a tarefa de redigir um manifesto em novembro de 1847. E em Bruxelas, com base no trabalho de Engels, Os Princípios Comunistas, Marx escreve o Manifesto Comunista, que remete para Londres em janeiro de 1848. No livro Manifesto Comunista, Marx faz uma crítica muito grande ao capitalismo e expõe toda a história do movimento operário. Então ele dá voz ao movimento operário por meio desse livro. Ele discorda de algumas coisas do socialismo, reúne as principais ideias com a luta de classe e o materialismo histórico. Termina com um apelo para a união dos operários no mundo inteiro. Por conta disso, Marx e a mulher dele foram presos e foram expulsos da Bélgica. Eles seguiram para Paris em seguida junto com Engels e vão para a Colônia, onde são expulsos também e resolvem se instalar em Londres.
marxismo também influenciou diversos setores das atividades humanas ao longo do século XX, desde a política e a prática sindical até a análise e interpretação de fatos sociais. Para Marx, a religião é entendida especificamente como uma superstição ou idolatria. Ela deve ser negada, mas não se trata de simplesmente um desprezo, de uma proibição ou perseguição à religião, nem tampouco uma negação geral a ela, uma vez que ela é uma questão privada e deve ser respeitada. Mas se desvelar do véu religioso presente na sociedade e no seu ordenamento político, no Estado, que oculta a exploração e a opressão humana. No entanto, os valores que são ensinados em uma religião muitas vezes são levados para a vida. Então as pessoas, elas ligam diretamente a religião à política, algo que não deveria acontecer na visão de Marx. Porém, é um pouco impossível de não acontecer, já que as nossas ideologias são formadas pelos nossos conceitos morais e valores. A crítica que Marx faz à religião é como uma crítica da realidade social, da qual ela nasce e a expressão ideal contribui e, de certa forma, para a emancipação social do homem. Foi falar mal do comunismo e acabou descrevendo o capitalismo.